Meu nome é Luziana, sou acadêmica do curso de História pela Universidade Estadual do Ceará, do Polo de Camusim. Bom, gente, hoje para finalizar o conteúdo sobre o feudalismo, eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre a agricultura, o comércio e as cidades. Apesar da tendência à autossuficiência dos senhorios, as atividades mercantis elas nunca cessaram completamente. As trocas efetuavam-se em feiras, estabelecidas em geral nas proximidades de castelos, também chamados de burgos. Com a permissão da aristocracia senhorial, as feiras elas podiam instalar-se e até recebiam proteção em troca de taxas e tributos pagos aos senhores. Elas eram restritas a determinados locais e de frequência irregular. As transações comerciais garantiam o abastecimento de gêneros fundamentais que não eram produzidos em todas as regiões, como o sal e os metais, ou de artigos de luxo consumidos pela aristocracia. A paz vivida na Europa a partir do século XI, com o fim das invasões dos vikings, muçulmanos e magiares, favoreceu as atividades comerciais. As rotas terrestres e marítimas tornaram-se menos perigosas. A diminuição da mortandade forneceu um maior número de braços para os trabalhos agrícolas, o que, no primeiro momento, representou um crescimento geral da produção. Novas técnicas também permitiram melhor o aproveitamento das terras existentes e a incorporação de outras áreas, até então não cultivadas, com a derrubada de bosques, a drenagem de pântanos e a construção de diques e barragens para maior aproveitamento de terrenos junto ao mar. Com tudo isso, as trocas ocasionais começaram a se tornar mais constantes, transformando alguns pontos de encontro de comerciantes e feiras em locais permanentes de transações comerciais. Além de verdadeiras aglomerações de comerciantes, as cidades começaram a desenvolver os diversos ramos do artesanato e toda uma série de serviços para receber e alojar os negociantes. Um provérbio medieval dizia: "O ar das cidades traz a liberdade". De fato, encravadas no mundo feudal e resultante do desenvolvimento dessa economia, as cidades elas acabaram por acelerar as alterações sociais do período. A vida urbana atraía parte dos trabalhadores rurais, estimulando a fuga de servos e o estabelecimento de artesão. Pelo costume da época, em muitas regiões europeias, os servos que permanecessem um ano e um dia em determinada cidade, sem que o seu senhor os reclamassem de volta ao seu domínio, passavam a ser considerados livres. O trabalho assalariado começava então a se desenvolver, minando um dos pilares da sociedade feudal. Entre as inovações técnicas medievais, destaca-se o emprego da charrua, que era um arado de ferro desenvolvido pelos conhecimentos metalúrgicos dos povos germânicos. Pelo seu peso e resistência, cortava profundamente a terra, permitindo assim o cultivo até mesmo dos pesados solos úmidos do norte da Europa, que oferecia grande resistência ao arado leve. Meu nome é Leidiane, sou acadêmica do curso de História pela UES do Polo de Camusim. Os trabalhos agrícolas eram realizados em campos abertos, onde cada camponês recebia um pequeno lote em cada um desses campos. O trabalho em conjunto aumentava a produtividade. O aparecimento gradual do sistema de agricultura de 3 campos fez crescer a produção no sistema de 2 campos, adotado antes, enquanto metade da terra era cultivada, a outra metade permanecia em repouso para recuperar a fertilidade. Foi então que, a partir do século XI, os campos passaram a ser divididos em 3 partes. A cada ano, um desses campos permanecia em repouso, enquanto os demais eram cultivados. Assim, no período de 3 anos, alternavam-se o cultivo de cereais e garantiam-se um ano de descanso para o solo entre uma safra e outra. Esses campos em repouso tornavam-se áreas coletivas de pastagens para o gado. Tais inovações, que só foram utilizadas gradualmente, aumentaram de forma acentuada a produção e com ela a população europeia, que saltou de cerca de 20 milhões de habitantes no século X para cerca de 54 milhões no início do século
14. Ou seja, a gente pode observar aí a diferença dos habitantes entre os séculos, que não foram poucas, né? Agora eu vou trazer para vocês um quadro de rotação treinal, que explica o primeiro, segundo e terceiro ano. A partir desse quadro, a gente pode perceber a diferença de cada ano de um para o outro, que não foram iguais, foram totalmente diferentes, né? Eu vou agora explicar para vocês um pouco sobre a vida nas cidades. Os habitantes eram conhecidos como burguesia em razão de viverem sob a proteção de muros fortificados que circundavam o espaço urbano, denominados forisburgos, ou seja, os banqueiros, os mascates, artesãos e grandes comerciantes criaram associações, as comunas. Elas representavam formas de ação antagônicas daquelas que norteavam o clero e a nobreza. Muitas comunas, sob o comando de ricos e comerciantes, elas procuravam obter suas liberdades de organização por meio da compra de cartas de franquia ou mesmo de lutas e rebeliões. Esses burgueses, eles conseguiam administrar suas cidades e restringir, em algumas vezes, até conseguir impedir a interferência dos nobres, porque o poder político das cidades ele era exercido pela participação do cidadão em assembleias, com poder de deliberar e eleger os ocupantes dos principais cargos administrativos. Bom, muitos europeus naquela época apoiavam movimentos comunais, que apesar das perigosas ideias de igualdade e participação política que circulavam e eram postas em prática nas cidades, elas se constituíam em potenciais aliados para fortalecer o poder monárquico. Mas a oposição, entre a nobreza e a rica burguesia mercantil começou a ser enfraquecida pelo contato social, que em algumas regiões, sobretudo como por exemplo na Península Itálica, os nobres eles participavam de empreendimentos comerciais e atividades bancárias e transferiam suas residências para os florescentes das cidades, que de outra parte esses comerciantes eram enriquecidos, desejavam ingressar nas fileiras da nobreza e desfrutar do prestígio e dos privilégios sociais da aristocracia senhorial. Portanto, o casamento tornava-se a via de acesso possível para que eles tivessem esse poder, né? As famílias nobres, em dificuldades financeiras, permitiam o matrimônio de seus membros com plebeus ricos. Isso para garantir poder, para ter poder. Mas significativa era a ascensão da burguesia pela compra de propriedades senhoriais e títulos de nobreza. O sinal máximo de prestígio social, a terra continuava a ser o bem mais valioso da sociedade. Transcorridos alguns séculos, parte desses domínios e títulos da nobreza, como barão, duque, conde e outros, esses passaram a ser comprados pelos burgueses. Uma maior mobilidade social, acompanhada com as transformações sociais, decorrentes da intensificação das atividades mercantis e da afirmação da mentalidade burguesa. Esses seriam necessários ainda alguns séculos, para que a burguesia assumisse o controle da sociedade europeia e impusesse a sua máxima, ou seja, o tempo e o dinheiro. Bom, com isso finalizamos a nossa explicação do conteúdo sobre feudalismo. Espero que vocês tenham gostado e a gente só tem a agradecer. Muito obrigada.